Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especial, segundo jogo das oitavas de final deste domingo, né? A gente vai acompanhar daqui a pouco, vai começar Inglaterra e Senegal e a gente vai acompanhar os detalhes dessa primeira fase das duas equipes aqui no NS Soccer. Antes da gente ir para a vinheta, obviamente vou fazer aquele pedido para vocês. Deixa a curtida aqui também. Comentário e compartilhamento, sempre muito importante. Eu quero muito ouvir a tua opinião e saber que você tem gostado a ponto de compartilhar, chamar mais gente que você gosta para vir fazer parte dessa comunidade aqui no NS Soccer. Fez tudo isso? Por favor, também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Na parte superior aqui da tela aparece a notificação de que chegou vídeo novo e a gente pode manter essa troca de ideia entre o NS Soccer e você aí do outro lado também. Combinado? Então a gente vai para a rápida vinheta e na volta, mais Inglaterra, mais Senegal, tudo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com a tela preenchida para vocês. Inglaterra e Senegal, a gente vai passar um pouco sobre essa fase de grupos de cada uma delas, começando pela Inglaterra, tá? Inglaterra caiu no grupo com Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. A Inglaterra faz o primeiro jogo com o Irã, joga muito bem, vence. Depois ela tem um jogo mediano contra os Estados Unidos, acaba tendo um empate em 0-0. E depois uma vitória sobre o País de Gales, já na última rodada. Tá? Já no grupo A, que é quando o Senegal classifica em segundo, Senegal vai muito bem. Senegal estreia perdendo para a Holanda, né? Senegal acaba estreando perdendo para a Holanda, que era de certa forma esperado, né? Por conta já do favoritismo da Holanda dentro do grupo, então não foi nenhum resultado absurdo. Depois Senegal vence o Catar, o que também era esperado, né? A gente esperava que o Catar fosse perder as três assim como perdeu. E aí o grande ponto ali de compensação seria o confronto direto contra o Equador, e Senegal vence o Equador e classifica, passa de fase, vai às oitavas e enfrenta uma poderosa Inglaterra com o maior número de gols marcados da primeira fase, 9 gols marcados. Né? Para vocês terem uma ideia dos líderes ali, né? A gente tem em gols marcados do grupo A, tanto o Senegal quanto a Holanda com 5. No grupo B, a própria Inglaterra, né? Que acaba fazendo 9 gols. A Argentina fez 5. França fez 6. Você tem em 9 a Espanha, né? Principalmente por conta do 7-0 em cima da Costa Rica. Mas eu acho que só as duas. O Brasil tem 3 gols marcados. Portugal tem 6. Então, assim, você percebe como essas equipes, tirando a Espanha, que teve um resultado muito acima da média, 7-0, a Inglaterra acaba tendo o melhor aproveitamento, o melhor número de gols ali, junto com a Espanha, 9 gols cada uma delas. Então a gente está olhando para um cenário onde essa equipe da Inglaterra se caracteriza por ser uma boa equipe. Né? Produz muito gol, sofre muito pouco, sofreu só 2. Né? Os 2 na primeira partida contra o Irã, né? Também já numa parte onde já havia metade da equipe sido substituída, já era uma situação onde acaba rolando uma certa desconcentração da equipe inglesa, e aí é óbvio, você acaba tendo, você sofre alguns gols que você não necessariamente poderia sofrer, mas passa a sofrer. Tá? E a gente vai olhar novamente esta tela que está aí para vocês, relacionada à parte de associação. A gente vai relembrar rapidamente, a gente sempre vai passar por essa tela ao longo dos vídeos de análise, e a gente vai vendo como ela vai modificar ao longo das fases. Tá? Uma coisa importante, transformar passe em chute e chute em gol. Então essas são as coisas mais importantes. Numa primeira fase, ainda é característico que ficar um pouco mais com a posse, ou seja, ter um pouco mais de passe, né, que é a ação que você vai mais executar em posse da bola, provavelmente, ainda é positivo, é um sinal que você está conseguindo controlar o jogo, mas você precisa aproveitar muito bem a finalização. Na primeira fase não aconteceu esse aproveitamento por parte das equipes, então acaba tendo uma relação negativa com o resultado, mas isso observado em conjunto com tudo isso. É muito importante você converter. Quando você não consegue converter, o excesso de finalização pode ser prejudicial no sentido de você gerar um grande número e não converter nenhum deles. Tá? Então isso acaba enganando, o número de finalizações muito alto acaba enganando. Então você já cansou de ver jogo onde você tinha
muitas finalizações, 15 finalizações, 20 finalizações, e o jogo foi 1-0 para o adversário que teve 4 finalizações. Mas as 20 foram a maioria de fora da área numa situação sem perigo nenhum. A finalização dentro da área ou foi bloqueada pelo zagueiro adversário, ou uma situação de finalização fraca para o gol. E aí você vai contabilizando o que de fato teve importância para o jogo. E aí você vai ver que aquelas 3 finalizações da outra equipe foram na marca do pênalti, sem muita proteção da zaga, e é uma situação de cair com o cara que mais converte para outra equipe. Aí você fala, entendi o ponto. O ponto é conversão. É você criar situações onde você consiga converter em gol. Não necessariamente criar um número alto de finalizações. Claro, se você conseguir os dois, né, você consegue converter. E ao mesmo tempo que você converte, você gera um número elevado de finalizações, melhor cenário do mundo, né? Mas não é sempre assim, tá? E a gente vai, obviamente, para a análise de Inglaterra e Senegal, onde a gente pode observar Senegal em laranja e a Inglaterra em azul, tá? E a gente vai observar o seguinte. Vamos começar a caracterizar as coisas pelo passe, tá? Então a gente tem um alto número de passes da Inglaterra em direção ao meio-campo e à defesa, né? E aí comparado a Senegal, tá? A gente fazendo esse comparativo entre um e outro. E um número já mais equilibrado destinado ao ataque. Então o Senegal é uma equipe que vai atacar mais rápido, ou seja, menos passes, menos tempo de ataque, mas vai conseguir progredir até o ataque. A Inglaterra vai precisar construir um pouco mais jogado, com mais espaço na defesa, mais espaço no meio e mais espaço no ataque também, tá? Quando a gente for para a área de defesa e observando as ações mais características de sucesso, né, bloqueio e defesa em relação a chute, a equipe da Inglaterra vai conseguir bloquear melhor, tá? O que também, óbvio, acarreta em você ter menos participação do goleiro, porque você já bloqueou as suas ações anteriores. Ou seja, se eu sofro uma finalização e ela para nos meus 3 zagueiros, o meu goleiro não vai atuar. É um pouco do que acontece com o Alisson, né? O fato do Brasil ser muito bom de bloquear essas bolas faz com que ele não precise atuar, né? Obviamente. Então, não necessariamente essa ação é negativa de ter um índice menor. Mas, obviamente, tudo depende dessa leitura e desse contexto que vai estar ali. Nessas ações de defesa em relação ao chute, né, você acaba tendo uma vantagem de Senegal. Você acaba tendo uma vantagem de Senegal em relação à Inglaterra, mas também porque as bolas chegaram mais em Senegal do que chegaram no gol da Inglaterra, tá? E aí a gente olha para a parte de finalização, olhando já primeiro para essa taxa de conversão, Senegal converte muito bem os passes em chute. Ou seja, ela vai conseguir fazer com esses poucos passes gerar muitos chutes, principalmente de fora da área, mas também gera um número tão grande quanto, ou similar ao da Inglaterra, dentro da área. A Inglaterra ainda gera um pouco mais, mas Senegal gera um número muito próximo. Então a gente está falando de um cenário onde a Inglaterra finaliza mais de dentro da área, um pouco a mais, mas finaliza muito menos de fora da área do que a equipe Senegal. Qual é o grande ponto desse cenário que a gente está falando? Senegal converte muito pouco essas finalizações, principalmente por conta desse alto número de finalizações fora da área, tá? Comparado às outras equipes. E a Inglaterra já tem um aproveitamento melhor, é aquilo que a gente falou lá dos 9 gols. Né? A Inglaterra consegue, com esse número de finalizações, gerar um volume alto de gols, ou seja, a taxa de conversão dela é de fato muito boa. Tá? E aí, óbvio, qual que vai ser o grande parâmetro? A Espanha também foi muito bem. Né? Então, assim, provavelmente a Espanha esteja ali mais avançada do que a Inglaterra nesse percentual ali de conversão, tá? E isso é importante a gente analisar e entender. Por quê? Porque nesse cenário todo a gente está falando de pontos importantes justamente para o entendimento das características dos principais jogadores. A gente caracterizou um cenário onde vai ser importante algumas ações e, é claro, dentro desse cenário a gente vai ter os destaques de cada equipe, começando por ele. Jude Bellingham, meio-campista da seleção inglesa e também do Borussia Dortmund, fez já grandes temporadas pelo Dortmund e também faz uma grande Copa do Mundo, um meio-campista muito bom, muito bom. Um cara que tem um poder de marcação muito interessante, tem uma chegada ofensiva também muito boa. Ele acaba tendo uma relação com a bola muito interessante, ou seja, ele é um jogador
muito alto, o que permite algumas situações de bola aérea com ele também. Ele é um jogador bem habilidoso, não é um jogador de muitos dribles, mas um jogador bem habilidoso, principalmente nessa mudança de direção que ele acaba fazendo, e com uma presença boa de área para finalização. Então ele consegue ter uma boa relação com a bola, principalmente nos momentos com bola, além de um excelente posicionamento, e ele é o cara que dita ritmo ao meio campo da equipe inglesa, tá? Aí a gente precisa ver como que a equipe vai estar organizada no jogo de hoje, se vai ter a presença do Mason Mount ou se vai ter a presença do Phil Foden, né? Que modifica um pouco a característica, e também se é o Rashford ou o Sterling que virão a campo, né? Tem sempre essa dúvida. Então, se espera que o Rashford esteja no campo, se espera que o Phil Foden esteja no campo, seja mais próximo da atuação contra o País de Gales, mas nesse cenário todo você tem, através do Bellingham, um controle do ritmo de jogo e também uma variação de possibilidades. Possibilidades seja no passe, encontrar esse jogador, né, esse jogador mais próximo do gol, ou seja também aparecendo para finalizar. Ele é um jogador muito completo, muito versátil e provavelmente próxima janela de transferência, não sei, não agora do meio do ano, provavelmente não agora do final do ano, provavelmente é do meio do ano que vem. Acredito eu que seja o próximo a sair do Dortmund para um outro clube europeu que dispute títulos em larga escala. Então, assim, um Real Madrid, pode ser que ele apareça num City. Ele é um grandíssimo jogador, sem a menor dúvida, e faz muita diferença para essa equipe da Inglaterra. Então, olho em Bellingham. E, para além do Bellingham, a gente pode ver também ele, né, capitão da equipe, Koulibaly, de Senegal. Joga muito, grande zagueiro. Durante as transmissões, eu não lembro se eu vi na Cazé TV ou se eu vi na Globo, né, especificamente, algum comentarista que falou que ele demorou muito para sair do Napoli, né? E de fato, muita equipe já especulou o Koulibaly ao longo das temporadas, né? Ele já teve especulado em Real Madrid, Barcelona, o próprio Chelsea já tinha especulado ele antes, Arsenal, City, United, então assim, já foi especulado em quase todos os grandes da Europa, porque de fato ele é muito bom, ele é muito bom. O tempo de bola dele é muito bom, o posicionamento, ou seja, a forma que ele vai estruturar o espaço, principalmente nas ações e no momento de defesa, é muito boa. A leitura que ele tem do jogo é muito boa. E, é claro, ele é um jogador muito, além de forte e além de um jogador muito bom nesse 1 contra 1, ele é muito inteligente. Ele tem uma leitura do caminho que a bola vai fazer que é muito boa, né? Então, de fato, ele já tem uma característica muito interessante para essa equipe. E além de ser um bom jogador na construção, ou seja, ele sai muito bem com os passes, esses passes, sejam passes mais curtos ou passes mais longos, ele tem uma boa saída de jogo ali, e também tem uma boa presença na bola parada, como aconteceu nesse último gol aí que deu a classificação para Senegal em cima do Equador, tá? Então ele é um jogador muito completo, muito inteligente, é um zagueiro diferenciado de fato, foi uma contratação do Chelsea muito boa. Ele acabou saindo a custo zero, né, porque tinha acabado o contrato com o Napoli. É um jogador muito completo, e vale a pena de prestar atenção, porque nesse cenário onde a gente fala de uma Inglaterra com poderio ofensivo muito forte, é um cenário onde a gente vai acabar vendo o Koulibaly com mais destaque, obviamente, porque será uma atuação onde ele terá na frente dele o Harry Kane, terá provavelmente o Rashford, terá provavelmente ali ou o Mason Mount ou o Phil Foden, e aí você tem uma estrutura de ataque que movimenta muito bem e um zagueiro com uma inteligência e uma capacidade, um nível de habilidade tão grande quanto o Koulibaly, acaba trazendo, obviamente, um duelo muito interessante entre os atacantes e os defensores na fase defensiva do Senegal. E é claro, imagino que ele vai contribuir um pouco menos na fase ofensiva do Senegal, mas ele pode contribuir nessa fase ofensiva, principalmente em bola parada, porque ele é muito bom também, até pela altura e até pela leitura que ele tem desse tempo de bola para a jogada. Ele é um jogador muito bom nesse sentido também. Beleza? Pessoal, curtam o jogo. Espero muito que vocês tenham gostado das análises, de todas, inclusive dessa, tá?
E, obviamente, de novo, like no vídeo, comentário, compartilhamento, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo que todo mundo te pede, eu peço de novo aqui para vocês, porque a gente vai aumentar a comunidade, aumentando a comunidade também, a gente tem um ponto muito legal, que é ir aumentando os projetos do NSSOP, e aí eu dependo da tua ajuda para a gente ir organizando e consolidando cada um dos projetos, para a gente incentivar novos projetos aqui também. Combinado? Então, por favor, faça tudo isso para nos ajudar, e agradeço demais a tua audiência, agradeço demais o feedback e o retorno que vocês têm dado. Tem sido muito legal compartilhar essa Copa do Mundo com vocês. E, é claro, amanhã mais 2 vídeos de análise. Na terça-feira, mais 2 vídeos, justamente para a gente completar essa fase de oitavas de final aqui no canal. Combinado? Um grande abraço a todos. Obrigado novamente pela audiência e valeu!